Você já se questionou o motivo pelo qual, nas últimas décadas, nós estamos sendo bombardeados com tantos filmes que falam sobre multiverso, realidades paralelas e assuntos relacionados? Será que isto é apenas uma coincidência? Eu relembro a você outros padrões que há décadas atrás foram usados para condicionar a mente das pessoas, preparar as pessoas para acontecimentos futuros, como, por exemplo, filmes que falavam sobre robótica e inteligência artificial. Há pelo menos 10, 20 anos atrás, as pessoas viam este assunto como sendo uma verdadeira bobagem, uma fantasia, mas agora, tanto a robótica quanto a inteligência artificial se mostram aí não apenas reais, mas presentes em nossa vida. De acordo com alguns algoritmos de inteligência artificial, inclusive, a nossa conduta nas redes sociais está sendo controlada. A nossa conduta aqui nessa plataforma está sendo controlada, no Facebook também, em outras plataformas. Sistemas de segurança estão sendo criados aí usando a inteligência artificial, né? A robótica também está sendo usada por muitas polícias no mundo todo para conter a população, para fazer com que as pessoas estejam cada vez mais controladas. A robótica foi usada, inclusive, na época do Anorok, em alguns países, né, para substituir médicos e enfermeiros. Pois é, isto era uma ficção há alguns anos atrás, mas agora está se tornando uma realidade. Grandes problemas de saúde também foram anunciados por meio dos filmes, não foram? Há décadas atrás. E agora, a partir do ano de 2020, nós vimos aí que não era apenas uma ficção, que era uma triste realidade. Inclusive, os ocultistas estão anunciando que daqui para frente nós teremos problemas muito piores que o Anorok 19 para nos preocuparmos. Problemas que podem dizimar grande parte da população mundial. Assim como o livro de Apocalipse já nos avisava há milênios sobre um grande problema mundial que envolveria monstros biológicos, que envolveria fome, que envolveria conflitos entre os países, e que isso resultaria, né, em bilhões de pessoas partindo, bilhões de pessoas perdendo suas vidas. Pois é. Assim como os filmes, né, de Hollywood apresentaram estas realidades e elas se cumpriram agora, nós estamos vendo aí de forma massiva o multiverso e realidades paralelas sendo aí apresentados para as massas e, com toda certeza, as pessoas já estão dentro do engano, né? As pessoas não entenderão o que realmente se trata este assunto. E não são apenas os filmes, é importante dizer que Hollywood sempre foi uma ferramenta de propaganda, né, que tem inclusive associações fortíssimas com a agência de inteligência americana, existem provas disso, inclusive nós trouxemos um documentário aqui no nosso canal falando sobre Hollywood, eu recomendo que você assista, ok? Enquanto está no ar, né, porque as coisas vêm sendo aí tiradas do nosso canal por meio da plataforma. Muito bem. Nós estaremos passando aqui para o próximo tópico deste vídeo. Então perceba, antes de irmos mais além. Multiverso, realidades paralelas, isso vem sendo propagado por Hollywood nos últimos anos. E não só por Hollywood, né? Nós vemos aí que existe um esforço por parte da academia, dos cientistas, em propagar estes assuntos, em discutir esses assuntos, em fazer com que isso seja visto pelas pessoas como sendo algo possível e algo que eles querem alcançar. Você inclusive verá no futuro, tá? Verá no futuro, não, verá no decorrer deste vídeo. Eu estarei mostrando para você a fala de um físico muito famoso falando sobre o CERN e sobre outras dimensões, ok? A questão é a seguinte: os luciferianos, os ocultistas, eles possuem o objetivo de alcançar outras dimensões desde a antiguidade. Eu estou mostrando para você neste momento na sua tela um símbolo muito presente na maçonaria e em outras ordens iniciáticas, ok? Inclusive essa é uma imagem maçônica. Você sabe o que significa essa escada indo até o céu? Não? Deixe-me mostrar para você. Caso você tenha uma Bíblia próxima aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Aqui nós estamos falando sobre a escada de Jacó. É dito o seguinte:
E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Pois é, a Escritura descreve um portal na nossa terra, ok? E outros textos também das Escrituras Sagradas falam sobre portais na terra, né? A Escritura nesse texto do Gênesis, né? Ela descreve um portal. Um portal que os luciferianos já há muito tempo querem alcançar. E este é o real objetivo por trás do CERN. Os luciferianos, ao longo da história, vêm abrindo portais na nossa realidade física por meio de rituais de alta magia, sacrifícios e etc. Isso está muito bem documentado por livros de ocultismo, de feitiçaria. Aleister Crowley foi um que abriu portais. Aquela região aonde surgiu a lenda do monstro do Lago Ness, aquilo ali foi só para encobrir o que Crowley estava fazendo. Crowley foi um dos maiores satanistas, ocultistas de todos os tempos. Ele escreveu inclusive a Lei de Telema, né? Os seus escritos a respeito da feitiçaria até hoje são usados por iniciados para aprendizado, né? Crowley foi completamente versado nas leis ocultas, né, digamos assim. Pois é, o objetivo dos ocultistas é alcançar essa escada que leva até os céus, as dimensões celestes, dimensões que vão além do nosso mundo físico, ok? É o objetivo antigo deles. Eles abriram portais ao longo da história, mas a operação que eles estão preparando para os tempos do fim é algo sem precedentes e que terá consequências avassaladoras para a humanidade. Eu trago para você, inclusive, na gematria, o seguinte fato. A palavra grande colisor de hadrons, a palavra anjos caídos e a palavra tribulação possuem o mesmo valor, 846. Ou seja, dentro da gematria, as três palavras são equivalentes, né? Elas estão dentro da mesma agenda. E você sabe que a numerologia é muito importante para os ocultistas. Eu venho explicando para você a respeito da gematria, né, da numerologia oculta cabalística, há muito tempo no nosso canal, demonstrando, inclusive, que muitos eventos estão ligados à numerologia. E o interessante, né, é o valor 846. Caso você não saiba, eu recordo a você o seguinte. Você sabe a hora, o horário exato em que o primeiro avião colidiu nas Torres Gêmeas, lá na Torre Norte? Pois é, ele atingiu a torre às exatas 8 horas e 46 minutos da manhã. George Floyd, né, aquele homem que foi asfixiado por um policial americano, ele foi asfixiado aos exatos 8 minutos e 46 segundos. E existem também outras decorrências deste número na história, né, este número relacionado aí a grandes acontecimentos. Tanto as Torres Gêmeas quanto a morte de George Floyd afetaram o mundo, né? As Torres Gêmeas com uma política completamente diferente entre os países, os Estados Unidos se tornando aí a polícia do mundo. Mas existem implicações ocultas por trás disso, ok? E a morte de George Floyd também, né? Com o movimento Black Lives Matter e outras questões. Inclusive, o próprio George Floyd e o policial envolvido nesta questão tinham ligações aí com ordens iniciáticas luciferianas. Basta que você estude e você verá. Nada foi por acaso, né? E existem outros fenômenos aí ligados ao número 846. Grande colisor de hadrons, os anjos caídos, tribulação. É isso que está acontecendo. O grande colisor de hadrons possibilitará que os Benai Ha-Elohims, aprisionados pelo Criador para a proteção da humanidade, atormentem todos aqueles que não possuem a marca do Altíssimo, todos aqueles que aceitaram a profanação, a marca da besta, durante o período da grande tribulação. E eles sabem disso. E é importante agora iniciarmos aqui, né, de forma muito resumida, o que é o CERN. O CERN é a maior e mais complexa máquina já construída em toda a história da humanidade.
De acordo com eles, a principal função do CERN é fornecer os aceleradores de partículas e outras infraestruturas necessárias para a investigação de partículas subatômicas que explicam como o universo é formado. Mas será que é isso mesmo? O CERN é um esforço aí que vem sendo realizado por parte da elite já há muito tempo. Existe muito dinheiro envolvido no CERN, ok? Muito esforço por parte da elite. Será que o que eles querem é apenas ficar colidindo partículas subatômicas para provar certas teorias? Será que tanto dinheiro e tanta energia estaria sendo aí gasta nesse projeto para isso? Para que o ego de certos físicos fosse aí levantado? Porque eu lembro a você o seguinte, existe um esforço coletivo de inúmeros países para que o CERN aconteça. Os Estados Unidos financiam o CERN, nações europeias financiam o CERN, e hoje nós vemos aí que os países andam completamente divididos, sempre foram, não é mesmo? Mas veja, físicos de países completamente opostos, como Rússia, Estados Unidos, China, né, países europeus, entre outras potências aí, estiveram aí diretamente ligadas ao CERN, às pesquisas do CERN, etc. Ou seja, existe um dedo de todas as nações por trás desse projeto. Eu mostrarei para você agora uma fala de Michio Kaku, um famoso físico, falando, né, sobre o que os cientistas esperam alcançar por meio do CERN. Será que são apenas aí... será que o CERN existe apenas para colidir partículas subatômicas e provar teorias aí que foram propostas por certas figuras? Ou será que eles procuram alcançar algo além disso? Veja a seguir. Now is Michio Kaku, a professor of physics at the City University of New York, the author of Physics of the Future, and host of Sci-Fi Science on the Science Channel. Always good to see you. When we look at this here, Professor, what is the God particle? If you can give us an analogy. Well, champagne bottles are being cracked open around the world because this new particle, the Higgs, we think was instrumental in helping to set the universe into motion. You know, the Bible says, God said, let there be light, and there was the universe, Genesis. Well, if there was a big bang 13.7 billion years ago, what set off the bang? Right. What helped to set off the explosion? We think the Higgs particle could be the key to that. Is the match? In some sense, it's the match that set the fuse, which then lit up the Big Bang and the expanding universe that we see today. Now, we saw in that video there, this is a big deal to the scientific community. That's right, $10 billion, 30 years worth of work. Thousands of physicists around the world have spent their lifespans, their professional careers working to prove that there was this Higgs boson. It's the last missing piece of what is called the Standard Model, but we now hope to go to the next level. We hope to find new forms of matter, like dark matter, perhaps higher dimensions, perhaps evidence of a multiverse of parallel universes. This is just the beginning of a new branch of physics. Perhaps higher dimensions. Você acaba de ouvir de Michio Kaku, um dos físicos mais famosos, mais renomados da atualidade, quais são as verdadeiras ambições por trás daqueles que controlam o CERN. Eles querem manipular matéria escura, algo que é muito perigoso, não apenas sob o ponto de vista físico, mas também sob o ponto de vista metafísico, espiritual. E nós estaremos falando sobre isso no futuro. E, além disso, eles desejam alcançar as dimensões superiores, as realidades paralelas, né, o chamado multiverso. O que existe nestas realidades paralelas, nem eles, os físicos que estão aí sendo usados como massa de manobra, sabem. Mas aqueles que os controlam sabem bem. A Escritura Sagrada nos fala um pouco sobre quem são os seres que residem nessas dimensões celestes, dimensões superiores. No texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas dimensões celestes. Ou seja, eles desejam construir a escada de Jacó, ok? Para trazer os seus antigos deuses, que foram aí adorados em todas as culturas e religiões mundiais, para a Terra novamente. Os Benai Ha-Elohims, ok? Muitos dos Benai Ha-Elohims foram aprisionados durante a Era Pré-Diluviana e antes dela pelo próprio Criador, para o bem da humanidade. E o Criador permitirá que este portal do abismo seja aberto, que esta ligação entre o Tártaro, né, a chamada dimensão celeste, na qual os nossos verdadeiros inimigos residem, o Criador permitirá que ela seja aberta durante os tempos do fim, e todos aqueles que não possuem a marca do Altíssimo, que não estão selados por ele, que receberam a profanação, que é a marca da besta, serão atormentados por esses demônios. A Torre de Babel, inclusive, ela não é aquilo que você aprendeu, ela não é aquilo que te ensinaram, né? Nós fomos levados a acreditar que a Torre de Babel era simplesmente um prédio enorme que foi construído por um idiota chamado Nimrod, né? E ele esperava confrontar o Criador por meio de uma grande torre. Hoje nós temos inúmeros prédios, inúmeros edifícios, arranha-céus muito grandes. Isso não fez com que o Criador se irasse. Mas o que Nimrod estava construindo era literalmente um portal para os céus. Ele queria guerrear com o Criador. Inclusive, existem muitas provas historiográficas disso. Existem livros que foram excluídos das Escrituras Sagradas por concílios e concílios, para que você não soubesse a verdade. Mas aqui, dentro do texto de Gênesis, nós vemos, né, de forma muito tímida, o verdadeiro objetivo de Nimrod, o verdadeiro objetivo por trás da construção da Torre de Babel, assim como aqueles que controlam o mundo hoje, os ocultistas, possuem os verdadeiros objetivos deles por trás do cerne. E o cerne é muito pior que a Torre de Babel. É muito mais potente, eu estarei mostrando isso para você. Então, vamos ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, né? O verdadeiro objetivo por trás da construção da torre. Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Eu ressalto, em inúmeros textos nós vemos que as Escrituras Sagradas retratam dimensões superiores, celestes, como sendo céus, né? Nós inclusive temos ali dito que existe o primeiro, o segundo, o terceiro céu. Em alguns textos das Escrituras Sagradas é dito que existem pelo menos 12 dimensões, né? E por aí vai. Este era o verdadeiro objetivo de Nimrod. E muitos relatos, muitas provas historiográficas deixam de maneira clara que o objetivo do rebelado, né, o verdadeiro significado por trás da palavra Nimrod é o rebelado, rebelião, né, aquele que se rebela contra o Criador. O objetivo dele era guerrear contra o Altíssimo. Pois é. E é justamente isso que os Benai Ha-Elohims desejam. Eles querem guerrear contra o Altíssimo. Os ocultistas querem transportar esses seres para cá para que eles possam guerrear contra o Todo-Poderoso, né, no dia do juízo final. Muito bem. Inclusive é importante ressaltar, antes de partirmos para o próximo tópico, o seguinte, né? A palavra Babel significa de maneira literal portão de Deus, um acesso para os céus. A palavra Babel é constituída pelas palavras Bab e El. Bab e El, ok? Bab, na língua acádia, a língua que era usada ali pelos babilônicos, né, significa porta ou portão. E El, né, significa, entre aspas, Deus, né, o Deus dos cananitas, El. E agora, né, eu faço para você aqui um pequeno comparativo entre o antigo portal que foi interrompido pelo Criador, a Torre de Babel, né, e hoje o cerne. De acordo com as informações históricas que nós possuímos, né, a Torre de Babel
ela tinha em torno de 2.089 metros de altura. Isso corresponde a um pouco mais de 2 quilômetros, né? E também a Torre de Babel possuía 100 metros de largura. O CERN, por sua vez, ele possui 26,7 quilômetros de circunferência e 7 metros de diâmetro. O CERN, ele foi construído de maneira subterrânea, ficando a cerca de 100 metros abaixo do solo, ou seja, é a Torre de Babel em esteroides. De acordo com algumas informações, a elite que está por trás do CERN deseja, nos próximos anos, aumentar ainda mais as instalações do CERN, fazendo com que o CERN possua aí os seus 100 quilômetros de circunferência. É isso mesmo. Sérgio Bertolucci, você já ouviu falar nesse nome? Ele é diretor de pesquisa e computação científica do CERN. E ele também, assim como Michio Kaku, deixou de maneira muito clara qual é a verdadeira ambição daqueles que estão por trás deste projeto. Abro aspas. O grande colisor de hadrons pode abrir uma porta para uma dimensão extra e dessa porta pode sair algo ou podemos enviar algo através dela. Fecho aspas. É isso. Eles desejam reconstruir a escada de Jacó. Eles desejam trazer os seus antigos deuses para cá. Este é o verdadeiro objetivo por trás do CERN. Inclusive, há mais de 2.000 anos, as Escrituras Sagradas já nos alertavam a respeito disso. Você que assiste esse estudo agora e que por algum momento se viu aí completamente seduzido pela ideia de multiversos, de dimensões paralelas, achou isso completamente interessante, completamente algo científico, um avanço. Isso é sedução do maligno. Nós temos que levar para as nossas vidas aquilo que a Escritura Sagrada nos apresenta. E há mais de 2.000 anos nós fomos alertados sobre a abertura do poço do abismo. No livro de Apocalipse, capítulo 9, eu recomendo que você leia todo, eu estarei resumindo aqui, ok? É dito o seguinte: depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. Estrela aqui é anjo caído, ok? É Benai Haelohim. E de novo, nós vemos as Escrituras Sagradas retratando dimensões superiores, dimensões celestes como sendo o céu, né? Lúcifer caiu do céu na terra, essa estrela também caiu do céu na terra, enfim. E esse anjo caído, e ela, né, no caso, recebeu a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. É importante ressaltar, né, o Apocalipse, que é relatado por João. João, ele usa de certas figuras as quais ele conhece. Nós vemos um pouco mais além, né, no livro de Apocalipse, falando sobre espíritos semelhantes a rãs. Nós sabemos quem esses espíritos são, né? São os chamados alienígenas Greys, que estão aí ao longo da história, muito presentes em todas as eras, em todas as gerações, né? Aqui nós temos mais uma representação demoníaca, né? Os gafanhotos, os escorpiões, inclusive alguns filmes já nos mostraram como serão esses seres de fato, né? Continuando. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estrago nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do Altíssimo na testa. Somente podiam ferir aqueles que não possuíam a marca do Altíssimo na testa. Hoje as pessoas estão aí entregando seus corpos para a profanação, para a marca da besta, e estão sendo marcadas e pagarão caro. Essas pessoas não querem ouvir a verdade. Essas pessoas vivem de maneira negligente, porque desejam desta forma agir.
Um pouco mais à frente é dito o seguinte: estes demônios, né, tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, e isso significa o destruidor. Guarde bem, né, este título, o destruidor. Será muito necessário, né, dentro daquilo que eu irei trazer agora para você. Mas antes de tudo, é importante dizer o seguinte: mesmo os físicos que estão por trás do projeto do CERN e de outros projetos que existem ao redor do planeta, inclusive nós temos um acelerador de partículas aqui no Brasil, o Sirius, né, um nome muito sugestivo, Sirius Cão, enfim, mas eu não irei entrar nesse assunto aqui porque são muitas informações. Os próprios físicos que estão por trás deste projeto não sabem o que pode sair destes portais, dessas dimensões paralelas. Eles não sabem. Ou seja, eles estão abrindo verdadeiramente uma caixa de Pandora na Terra. O próprio Papa Francisco, ele veio a público e disse o seguinte, que o CERN poderia abrir as portas do inferno na Terra. Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem qual é a verdadeira agenda por trás do CERN. E as pessoas acham que isso é brincadeira, ok? Muito bem. Eu trarei aqui algumas questões por trás do CERN, né? Uma instalação completamente científica, que não tem nada a ver com o ocultismo. Uma instalação que só deseja comprovar certas teorias científicas. O local onde o CERN se encontra hoje era, no passado, uma cidade, na Roma Antiga, conhecida como Cidade de Apolion, o Destruidor. Você lembra de Apocalipse 9:11? Inclusive, nesta cidade havia um templo em adoração a Apolo, que é Apolion. Seria isso apenas uma coincidência? O CERN ele está edificado, construído, na fronteira de dois países. Eles escolheram aquele local especificamente, que no passado era a cidade de Apolion, para construir o CERN. Pois é. Outra questão. Nós temos no logo do CERN o 666, muito conhecido, né? Mas nós temos também o 69. Dentro da gematria, Saturno representa 69. E os ocultistas acreditam que os seus deuses estão presos em Saturno. Por isso que Saturno é adorado em todas as religiões e culturas mundiais. Saturno, Satã, né, equivalem à mesma coisa. Inclusive, existe aí, eu vou deixar para você nesse momento uma fala, né, do Nostradamus, aquele, entre aspas, vidente, né, ocultista, que falava sobre o experimento que seria feito no futuro em Genebra, onde está o CERN, e a ligação disso com Saturno. Eles querem abrir uma ponte para Saturno. Essa é a verdade, ok? Nós temos o 69, que dentro da gematria é Saturno. 69 também é um símbolo antigo, usado dentro das sociedades iniciáticas luciferianas. Ele representa a união do mundo metafísico com o mundo físico. Do mundo espiritual e o mundo que vai além ou seja, do mundo espiritual e do mundo físico, né? E o 666, marca da besta, profanação do material genético humano e etc. Outra curiosidade, desde o ano de 2015 foi encontrado aí um padrão dentro do Google Maps que é no mínimo curioso. Ao escrever iPetGoat 2, você era direcionado diretamente para a localização do CERN. Você já assistiu o pequeno filme do iPetGoat 2? Hoje, inclusive, eles corrigiram, né, essa questão dentro do Google Maps, mas com toda certeza os ocultistas deixaram seu recado. Eu mesmo usei o meu Google Maps, entrei, escrevi iPetGoat 2 e fui direcionado à localização do CERN. Inclusive, dentro das sugestões foi mostrado para mim o Monte do Templo, em Jerusalém, né? E depois não apareceu mais. Pois é. O iPetGoat 2 é uma animação, né, um pequeno filme, digamos assim, que retrata todo o caminho que o antimessias vem seguindo para se apresentar à humanidade. E no futuro nós estaremos falando um pouco mais sobre o iPetGoat 2. Tem muitas mensagens
que esta animação traz, né? Na frente do CERN, nós temos a estátua de Shiva. Shiva, dentro do panteão hindu, ele corresponde como sendo o deus da destruição. Ou seja, o CERN ele foi construído na cidade de Apollyon, antiga, a cidade do destruidor. O livro de Apocalipse nos diz, em Apocalipse 9:11, que o anjo que sai do abismo, que governa todos os demônios que serão soltos na terra, é o destruidor, e nós temos na frente de uma instalação científica que não tem nada a ver com religião nem nada, né? É só ciência. Nós temos a estátua do destruidor, a estátua de Shiva. Seria isto apenas uma coincidência? O próprio nome do CERN, né, ele deriva do nome do antigo deus celta chifrudo Cernunnos. Cernunnos é a divindade pagã da morte, do renascimento, da destruição. Veja só que coincidência. O senhor do submundo. Quem é o senhor do submundo na Bíblia? Em Apocalipse 9:11. Apollyon, Abaddon. Ok? Inclusive, nós vemos aí a figura de Cernunnos sendo apresentada no ritual de São Gotardo. Aquele ritual que foi feito para inaugurar uma linha de trem na Europa. Que mostra, né, sobre a abertura do poço do abismo, o véu do tempo se rasgando, o véu do tempo e do espaço se rasgando, ou seja, eles estão alcançando uma outra dimensão. Enfim, nós podemos trazer mais sobre este assunto no futuro. E eu encerro este vídeo mostrando para você o seguinte. Foi produzido pelo CERN duas produções cinematográficas, digamos assim, né? Mas eu estarei mostrando apenas uma delas, que chama bastante atenção. É um vídeo chamado Symmetry. Esse vídeo foi produzido pelo CERN e ele mostra físicos fazendo a dança da destruição de Shiva pelas instalações do Grande Colisor de Hadrons. E aí eu pergunto para você, né? Hoje nós temos uma visão que a ciência não se mistura com religião. Por que o CERN possui tantas ligações com o mundo antigo? Por que o CERN possui tantas ligações com as religiões de mistério, digamos assim, com o ocultismo? Não é no mínimo estranho? Será que não tem algo por trás disso? Veja este vídeo que foi produzido pelo CERN, e aí eu encerro para você aqui a nossa análise. Muito bem, meus irmãos. Este vídeo do Symmetry, ele possui muitas mensagens. E eu, inclusive, tive que tirar a música para que nós não fôssemos censurados. Caso o vídeo apareça com a música original, é porque eu consegui reverter aqui, ok? Mas nós temos que tomar todo o cuidado aqui no nosso canal, pois as coisas estão muito difíceis. O volume de vídeos, inclusive, caiu
por conta das restrições que nós estamos recebendo aqui na plataforma, ok? Nós esperamos, nas últimas semanas, os vídeos serem liberados para poder lançar. O nosso último vídeo sobre as Pedras Guias da Geórgia foi retido, foi bloqueado no mundo todo. E eu tive que trabalhar, tive que largar os meus afazeres, inclusive com o jornal e com outras questões que eu faço, só para resolver essa questão do Matrix Mundial. Enfim, as coisas estão difíceis, mas eu venho aqui compartilhar com você algumas questões relacionadas sobre o CERN, qual é a verdadeira agenda por trás da maior e mais complexa máquina já construída em toda a história da humanidade. Eles estão abrindo o poço do abismo, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Esteja preparado. Não aceite que o seu material genético seja profanado. Não aceite. Não seja seduzido pelas mentiras do maligno. Existirão agora, durante esta grande operação do erro que se impõe à humanidade, inclusive a própria Escritura diz que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados por esta grande operação do erro, né? Os Benai Ha-Elohim se apresentarão de inúmeras formas. Eu estou tocando nessa tecla aqui de forma excessiva. Eles se apresentarão como sendo seres extraterrestres de outros planetas. Inclusive, grandes astrônomos, a NASA também já emitiu alguns relatos de que nos próximos anos nós teremos contato com civilizações extraterrestres. Ou seja, existe todo um auê que está sendo feito para preparar você para que estes seres sejam apresentados de maneira errônea, de maneira enganosa. Eles também utilizarão a inteligência artificial como uma das formas de se apresentarem para a humanidade. Apresentarão também essas realidades paralelas para se apresentarem para a humanidade, e inúmeras outras maneiras. A própria Escritura nos diz que Satanás pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz. Ou seja, eles podem mudar suas formas para enganar você, mas não seja enganado. Nós estamos vivendo um momento profético e decisivo. Ore pelo nosso mundo, pois as coisas irão apertar cada vez mais daqui para frente. Quando o portal do abismo for aberto, estes seres que estão aprisionados há milênios no Tártaro só pensarão em uma coisa, em vingança. Eles foram aprisionados para que a humanidade fosse protegida, e a humanidade agora está brincando, com isso, está seduzida com a possibilidade de se conectar com com estas dimensões superiores, e não sabe com o que está mexendo. Meus irmãos, este foi um estudo resumido sobre o CERN. Em breve nós retornaremos falando mais sobre este assunto. Eu trouxe aqui algumas informações que eu obtive, mas existem diversas questões que nós iremos discutir daqui para frente sobre este assunto tão importante. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família.